Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito do Teorema de Tales. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: aplicar o Teorema de Tales no cálculo de medidas em situações com retas paralelas. Aplicar o Teorema de Tales em triângulos para obter valores de segmentos e resolver problemas geométricos aplicando o Teorema de Tales em diversas situações. Vamos ao conceito do Teorema de Tales. Se duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, todos os segmentos determinados pela primeira transversal serão proporcionais aos segmentos correspondentes estabelecidos também pela segunda transversal. Observem a figura. Nós temos aí um feixe com várias retas paralelas e duas retas transversais. Destacamos alguns pontos. Ponto A, B, C da primeira transversal e os pontos A', B' e C' da segunda transversal. Então, se a gente pegar o segmento AC, ele é correspondente com o segmento A', C', e ambos têm 6 unidades. E o segmento AB, correspondente com o segmento A', B', eles têm 2 unidades. Então, 6 dividido por 2 igual a 3. Pegando outros dois segmentos, o segmento AB e o segmento BC da primeira reta e os seus respectivos A', B' e B', C' da segunda reta. Então, o segmento AB tem 2 unidades e o segmento BC e o B', C' tem 4 unidades. Simplificando, nós vamos chegar em 1/2. Então, eles são proporcionais, eles são correspondentes, né? Pegando outros dois segmentos da primeira reta, pode ser o segmento AC e o segmento BC, e os seus correspondentes da segunda reta, A', C' e B', C'. Reparem que o AC tem 6 unidades e o BC tem 4 unidades. Então, simplificando, vai dar 3/2. Vamos ver isso na prática, na aplicação. Então, o primeiro exemplo, sendo as retas R, S e T paralelas, calcule o valor do segmento X na figura. Então, como as retas são paralelas, nós temos segmentos proporcionais. Então, vamos montar a proporção. Então, 15 sobre 5 igual a 20 sobre x. Então, reparem que o 15 e o 20 é a parte de cima, então ficaram no numerador, e o 5 e o x, parte de baixo, denominadores. Resolvendo, então, a proporção, multiplico em cruz, 15x igual a 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 100, divide por 15. Vamos simplificar a fração, dividindo por 5, né? Então, ficou a fração 20 terços. Vocês podem estar deixando em forma de fração 20 terços, ou então, aproximadamente 6,67, o valor do x. Exemplo 2, sendo A paralela a B, paralela a C, calcule a medida dos segmentos x e y na figura. Então, nós temos aí alguns elementos e 2 segmentos para estar calculando. Então, a resolução, vamos começar calculando o y. Então, 4 e 2 estão na mesma reta, 4 e 2 na mesma reta, e 8 e y também na mesma reta. Ó. Reparem que o 8 é correspondente com o 4, o y correspondente com o 2. Multiplicando em cruz, 4y igual a 2 vezes 8, que é 16, divide por 4, y igual a 4. Vamos agora estabelecer a outra proporção para calcular o valor do x. Então, 2 e 4 estão na mesma reta, então 2 sobre 4.
e y e x também na mesma reta. Então, y sobre x. Multiplicando em cruz, 2 vezes x, 4 vezes y, mas lembre-se que o y vale 4, então ficou 4 vezes 4. Então, 16 dividido por 2, x igual a 8. Resolvido esse exemplo. Terceiro exemplo, calcular o valor de x e y na figura, sendo A paralelo a B e paralelo a C. Então, aí nós temos as retas paralelas, nós temos alguns segmentos que estão destacados, 4, 9, x e o y, e temos aí a soma de x com y igual a 52. Então, a resolução, vamos então utilizar essa soma dos 52. Para isso, nós vamos ter que somar o 4 com o 9. Então, se eu pegar o segmento 4 e dividir pela soma 4 mais 9, que está na mesma reta, na mesma transversal, correspondente com o 4 é o x e correspondente com a soma 4 mais 9 é o 52. Então, agora eu montei minha proporção. Multiplico em cruz. Então, 4 mais 9 deu 13, 13x. E 4 vezes 52, 208. Divide 208 por 13, x igual a 16. Calculou o valor do x, vamos montar uma outra proporção, agora usando o 9 e o y. Então, 9, que é a parte de baixo, e o total é 4 mais 9, 13. Na outra transversal, a parte de baixo é y e o total 52. Então, novamente, multiplicando em cruz, 4 mais 9, 13, eu tenho 13y igual a 9 vezes 52, 468. Divide 468 por 13, y igual a 36. Teorema de Tales nos triângulos. Dado um triângulo ABC, ao traçar uma reta paralela a um dos lados desse triângulo, interceptando os outros dois lados nos pontos D e E, pelo teorema de Tales, temos, observe então a figura, que a reta que passa pelos pontos D e E é paralela ao lado BC do triângulo. Então, pelo teorema de Tales, AD, o segmento AD, dividido pelo segmento DB, é igual ao segmento AE dividido pelo segmento EC. Está feita a nossa proporção de segmentos. Vamos ver isso na prática. Então, exemplo número 4, no triângulo ABC, temos que DE é paralelo com BC. Calcule o valor de x na figura. Então, você vê que o enunciado fala que nós temos retas paralelas, né? A reta DE é paralela ao lado BC do triângulo. Então, vamos aplicar o teorema de Tales, montando a proporção que x menos 1 sobre 2 é igual a x mais 3 sobre 3. Então, aqui é o mesmo procedimento, a gente vai multiplicar em cruz, a única coisa que nós temos aí algumas expressões algébricas. Então, vai ficar 3 que multiplica entre parênteses x menos 1, igual a 2 que multiplica entre parênteses x mais 3. Aplico a propriedade distributiva, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Então, agora eu passo o x de um lado e número do outro. 2x ficou negativo e o menos 3 foi para o outro lado, positivo. Então, x igual a 9. Resolvido o nosso problema. Chegamos ao final desta aula. Vimos, então, o teorema de Tales. Procurem fazer os exercícios propostos e procure o professor caso você tenha dúvida, participando do plantão ou então mandando alguma mensagem. Uma boa semana para todos vocês e até breve!